A vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à abadesa Maria Cecília Bage, capítulo 12 do tomo 3. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo depois da morte de São José, até sair de Nazaré para dirigir-se ao deserto. Consola a mãe. Já sucedera a morte de José e foram realizadas todas as funções requeridas em tal ocorrência. Fiquei só com a minha dileta mãe. Consolei-a e falei-lhe da seguinte maneira: Consolai-vos, minha querida mãe, porque a morte de vosso esposo José foi, como vistes, tão feliz e preciosa na presença de meu Pai. Uma vez que vos conformastes inteiramente com a vontade divina, digo-vos que o pesar sofrido pela morte de José é uma pequena amostra do mar de dores que haveis de sofrer por ocasião de minha morte. Ver-me-eis morrer de modo bem diverso da morte de José. Por isso já se prepare o vosso coração para os cruéis golpes que o amor lhe fará suportar. Em tudo, porém, consolai-vos. Assim o quer o Pai, e somente vós sereis minha companheira fiel no penar. No entanto, durante o breve tempo que resta para estarmos juntos, eis-me pronto, cara mãe, para cumprir as vossas ordens. Não fixeis o olhar na divindade que se encontra em mim, mas olhai-me como verdadeiro filho, e como tal ordenai-me, porque estarei sempre pronto a atender os vossos sinais. Nada quero fazer que não me seja ordenado por vós, à exceção do que me mandar o Pai Celeste, e isso ainda vos participarei. Eis-me, portanto, sou todo vosso. Hei de obedecer-vos como filho, consolar-vos qual esposo, prover-vos como tutor, animar-vos e ajudar-vos qual protetor, e meu divino Pai nos olhará sempre como filhos queridos e amados. Durante o breve tempo que me resta, jamais vos deixarei. Para aproveitardes de minha presença, não me apartarei de vós, mas aonde quer que ides, acompanhar-vos-ei, até que tenha de cumprir a ordem de meu divino Pai. Então, separados, vosso espírito, todavia, estará sempre unido. Vosso coração será espelho fiel de tudo que se passar em mim, e assim vossa vida estará mais em mim do que em vós. Nisto sempre vos serei companheiro fiel, porque não só sentirei todas as minhas penas, mas também todas as que haveis de sofrer por meu amor. Meu coração estará sempre ferido por vosso amor, e serei sempre o objeto amável de meus pensamentos. Vós vos consolareis com meu amor, e eu me consolarei com o vosso. Se penardes por meu amor, penarei também eu por vosso amor. De fato, estaremos unidos de tal modo que, sendo dois, tornarmos-emos um só, conforme aconteceu no passado. Consolai-vos, porque estarei sempre unida ao objeto amado. Jamais haverá divisão entre nós. Ouvindo isso, a querida mãe, ferida de dor pela veemência do amor e inteiramente conformada à vontade do meu divino Pai, prostrou-se aos meus pés. Não proferiu outras palavras senão as seguintes: Filho, meu coração está preparado para sofrer tudo o que for enviado pelas mãos do divino Pai. Peço-vos, porém, amado filho, que não me abandoneis e me façais partícipe de vossas penas.
Vendo minha querida mãe tão conformada no meio de tantas angústias, ergui-a com minha destra e, empregando todas as finezas que o casto amor me sugeriu, consolei-a e enchi de júbilo o seu coração. Virtudes de Maria. Não te admires, esposa minha, se falei de tal maneira à minha querida mãe, recordando-lhe o que devia sofrer quando se achava aflita pela morte de José, porque deve saber que tinha coração e ânimo generoso, forte e constante, e as almas grandes impõem-se grandes empresas. Ora, assim quis então pôr à prova a coragem de minha querida mãe, para enriquecê-la de mérito, exercitá-la com aquelas penas que no correr do tempo deviam atingir grau sumo e servir com isso de admiração a todo o paraíso e ao mundo inteiro. Ao mesmo tempo, porém, que lhe falava, pedi ao Pai lhe desse força para suportar o prenúncio doloroso. O Divino Pai não falhou. As graças que o Pai lhe transmitia produziram os efeitos desejados, porque verdadeiramente ela era sábia, forte e prudente. Repunha no peito as graças divinas e lá as conservava. Por isso o Pai de bom grado lhas dava, sabendo que ela bem as guardaria e conservaria, recolhendo o fruto que o Pai busca quando as concede. Pedi por isso ao Divino Pai se dignasse consolar todas as almas aflitas pelas perdas dos parentes e dar-lhes graça suficiente para se entregarem inteiramente à sua vontade e às suas divinas disposições. Para obtê-lo, ofereci-lhe a minha conformidade e a da querida mãe que muito lhe agradaram. Prometeu-me fazer quanto reclamara e, em verdade, não o omite. Mas a maior parte das criaturas abandona-se à dor pelo apego que tem ao que perde. No final, contudo, vence a graça, embora não faltem os que lhe oponham muita resistência. Por isso pedi ao Pai novamente se compadecesse deles e usasse de misericórdia. Efetivamente mostrou-se muito propenso a compadecer-se deles e dar-lhes maior graça, de modo que se conformassem à sua vontade divina. O Pai revelava-se muito compassivo para com aqueles que, segundo a sua vontade, perdem os seres amados consanguíneos. Compadecido da fraqueza da carne, suporta-os pacientemente, enquanto a paixão violentamente os aflige. De fato, não deixa de consolá-los de muitas maneiras. Dá, além disso, grande prêmio aos que, inteiramente conformados à sua vontade, sacrificam-lhe essa paixão e essa dor, e aumenta, por essa razão, em suas almas muitos graus de graça e de amor para com ele, com os quais podem adquirir maior mérito e maior glória. Agradeci ao Pai em nome de todos os meus irmãos, principalmente por aqueles que nisto erram. Não são poucos. Agradeci tudo ao Pai, que se mostrou satisfeito de tudo e por todos, reservando, porém, o mérito para aqueles que pagam seu débito. Os louvores divinos. Terminada a conversa com a querida mãe, e obtido do Pai quanto desejava para meus irmãos, recitamos os louvores divinos, depois dos quais, feitas as habituais ofertas,
Oramos de novo ao Pai, estando a querida mãe em seu retiro e eu no meu. Pedi ao Pai manifestar-me sua vontade acerca do modo com o qual devia viver na companhia de minha querida mãe. Apesar de já saber tudo, não obstante, fiz este ato de sujeição ao Pai para mostrar-me, para com ele, filho obediente, o que era muito agradável ao Pai. Representava diante dele todo o gênero humano, e como ele não podia comprazer-se nos homens por ser a maioria deles desobediente e seguir a vontade própria, comprazia-se em mim, recebia por meu intermédio a submissão que eles lhe negam, como também recebia a glória que lhes é devida. A vontade do Pai. Ordenou-me o Pai que me mantivesse com a querida mãe retirado em casa, para consolação da mesma e para tratar com ela sobre a questão da redenção, até que chegasse a hora por ele determinada para me dirigir ao deserto. Aceitei com grande humildade e resignação a ordem do Divino Pai e mostrei-me pronto a executar quanto me havia ordenado. Pedi-lhe manifestasse sua vontade também à minha querida mãe, para maior consolação sua, uma vez que ela estava orando com tanto fervor. O Pai o realizou e com luz superior fê-la entender e captar a sua vontade. Também ela, unida a mim, adorou-o, recebeu com amor e gratidão e rendeu graças ao Pai. Tendo agradecido ao Pai por tudo o que se dignara manifestar-me, ofereci-lhe os atos praticados em nome de todos os meus irmãos, foram-lhe muito agradáveis. Pelo aprazimento e gosto que de mim recebera, pedi-lhe dar a todos a graça de entregarem-se com humildade e sujeição à sua vontade e submeterem-se de boa vontade a quem os governa em seu lugar. O Pai prometeu-me fazê-lo e tudo lhe agradeci também em nome de todos. Mas, como te disse repetidas vezes, muito me amargurava a respeito do que pedia, porque via que a maior parte de meus irmãos haveria de abusar dessas graças e na mesma medida da consolação que sentia ao obtê-las do Pai. Era o pesar de vê-las transcuradas e, na maior parte dos casos, desprezadas. Convidado pelo amor da mãe. Terminada a minha oração, fui ao encontro da dileta mãe, que, havendo acabado de rezar, esperava-me no seu retiro. Percebia muito bem, quando eu finalizava a oração, por causa da união de seu espírito comigo, e por isso me convidava a ir para junto dela. Era atraído com violência por seu amor e por seu convite cordial e cortês. Acorria mais ainda ao desejar ela entreter-se comigo sobre as perfeições divinas, porque achava toda a minha satisfação e gosto, tanto em ouvi-la, pedir-me isto, como em manifestá-las, pois muito me alegrava falar das grandezas e perfeições de meu divino Pai, principalmente com a minha querida mãe, que delas possuía conhecimento mais claro do que já tiveram ou terão todas as criaturas unidas. Ofereci ao Pai os ardentes anseios de minha querida mãe e o gosto e prazer que sentia em manifestar as sumas grandezas e perfeições divinas. Em virtude disso, pedi-lhe inspirar ao coração de todos os meus irmãos
ardentes desejos idênticos aos de minha querida mãe, a fim de que, atraído pela violência do convite e do ardente anelo, me manifestasse a eles, fazendo-os ouvir no mais íntimo do coração a minha voz, revelando-lhes a vontade divina, instruindo-os acerca de quanto devem fazer pela glória do Pai e proveito deles, levando-os a entender e conhecer a grandeza da bondade divina, a misericórdia infinita e as divinas perfeições, a fim de que também eles procurem ser perfeitos como seu Pai Celeste. Era tão ardente o anelo que tinha de tratar com meus irmãos a sós, no mais íntimo dos corações, que eu o pedi com grandes instâncias ao Pai, a fim de que ele, com a graça, os fosse preparando e dispondo para receberem tamanho favor. Este desejo me estimulou mais vezes a pedir com amor paterno a meus irmãos o seu coração para que pudessem manifestar-me a eles. Se me dão o próprio coração, penso purificá-lo e torná-lo cada vez de ouvir a minha voz e receber a impressão de meu amor, que falta de correspondência todavia encontraram meu amor e o meu desejo. Apesar disso, não deixei de orar muitas vezes ao Pai. Comprazia-se muito o Divino Pai, porque o seu desejo era igual ao meu. Estava desejoso de comunicar-se às criaturas e ser por elas conhecido, porque se elas o conhecem, hão também de amá-lo. Alegrava-me de ser um canal pelo qual deviam as suas criaturas conhecê-lo e amá-lo. Assim ser-lhes-ia comunicado tanto bem e ele receberia muita glória. Se a criatura conhece e ama seu Criador e Deus, é glória para o mesmo ser conhecido e amado. As obras de suas mãos dão-lhe a devida honra e cumprem o fim para o qual ele as criou. O amoroso Pai concedeu-me, portanto, tudo quanto eu lhe havia pedido e prometeu-me fazer tudo, concedendo aos meus irmãos tal desejo, graça e auxílio particular, a fim de superarem as paixões e desejos naturais dos sentidos, que sempre os atrai e a desejarem as coisas terrenas e sensuais, e com isso depois se tornam incapazes de desejar com ardor as coisas celestes e espirituais. Por isso meu Pai fez-me ver as graças e os auxílios que lhes daria para superarem os afetos e anelos terrestres e empenharem-se em desejar e procurar as coisas celestes e divinas, de modo a terem o coração preparado para receber a minha presença e as impressões de meu amor e ouvirem as minhas palavras divinas. Vi que grandes foram os auxílios e maiores ainda as graças que o Pai lhe tinha preparado para cada um. Alegrei-me muito e rendi as devidas graças ao Pai. Quando, porém, foi amargurado este prazer, ao ver que meus irmãos desprezariam tanta graça e tantos auxílios, e que sua dureza seria tão grande que oporia resistência a ajudas tão válidas e a tão potente graça. Sentia-me, esposa minha, como que diminuído na presença de meu Pai, ao ver que tantos e tantos não quereriam dar-me ingresso no coração e que, ao pedir-lhes eu o mesmo com tanto amor, muitos mo negariam, por não quererem ouvir a minha voz e receber os meus ensinamentos, privar-se-iam de tantos bens e tornar-se-iam dignos da ira do Pai, enquanto eu desejava que fossem dignos de seu amor pela correspondência às graças divinas.
Ofereci ao Pai este meu pesar e aquele abaixamento, porque, sendo também eu Deus de majestade infinita, todavia, quanto à natureza humana, me sentia e pedia-lhe que o recebesse em suplência por todas as faltas de meus irmãos ingratos e descorteses, suplicando-lhe não se irar contra eles e oferecendo-me todo inteiro para satisfazer à justiça divina. O Pai recebia estas ofertas e mostrava-se aplacado. Agradecia-lhe por isso e louvava a sua infinita bondade. Jesus e Maria. Indo, pois, para junto da dileta mãe, que já estava muito ansiosa a esperar-me, disse-lhe: Eis-me, mãe caríssima, acorri veloz ao vosso convite. Vós me sois cara por demais, e a violência de vosso amor não me permite delongas diante de vossos anseios. Vós somente sois toda bela aos meus olhos e aos de meu divino Pai, e em vós muito nos comprazemos. Sois o jardim de nossas delícias, onde nos alegra estabelecer morada, e onde a aura suavíssima do Espírito Santo, que em vós, sua esposa, habita, nos recreia, e o odor de vossas virtudes nos deleita. Vosso amor suficientemente nos aplaca. Com estas e semelhantes palavras, saudava a minha querida mãe, consolava e aliviava-lhe os pesares amorosos. Ao dizer isso, oralmente, a querida mãe voltava logo o pensamento ao Divino Pai e dizia-lhe: Pai, estarei sempre pronto a acorrer aos convites amorosos de meus irmãos, não tardarei a consolá-los, para que eles não tardem a convidar-me. Portanto, inspirai-lhes tal sentimento, uma vez que por si mesmos não são capazes nem hábeis para tanto devido à fraqueza humana. Então vi todos aqueles que me convidariam cordialmente, com toda a sinceridade e violência de seu amor, e muito me alegrei. Decidi a correr logo a consolá-los e a manifestar-me, a deliciar-me com eles. Os divinos louvores. Tendo saudado da maneira citada a querida mãe, e tendo ela retribuído a saudação com fineza de amor, cantamos os louvores divinos conforme costumávamos, porque o modo de viver iniciado jamais foi abandonado em qualquer eventualidade. Enquanto morei com a minha querida mãe, assim continuamos sempre. Quando eu estava longe, o nosso espírito se unia nas horas estabelecidas a louvar o meu divino Pai, a qual ofereci esta perseverança em suplência pelas faltas de meus irmãos, e pedi-lhe que, em virtude dela, desse-lhes o dom de perseverança no serviço divino e nas obras empreendidas para o seu louvor e a sua glória. Ciente de que meus irmãos haveriam de falhar muito neste ponto e de que, apesar de solícitos por empreenderem tão santos exercícios, ser-lhes-ia igualmente fácil deixá-los e transcurá-los, supliquei com muita instância ao Pai que lhe concedesse o dom da perseverança. Sendo tal dom grátis dado, procurei merecê-lo e pedi ao Pai que o desse facilmente a quem lhe pedisse em meu nome e por meus méritos. O Pai me prometeu e de fato se mostrou muito liberal.
Por tudo agradeci também em nome de meus irmãos para suprir-lhes as faltas. Acabados os louvores divinos, fiz as habituais ofertas em nome de todos os meus irmãos. A querida mãe unia-se a mim, donde resultavam grandes tributos ao Pai, todos em nome do gênero humano. Que seria das criaturas se não satisfizesse bem ao Pai em nome de todos? Um dia meus irmãos verão quanto fiz junto ao Pai por eles. Não há mente humana que possa compreendê-lo, mas eles hão de compreendê-lo quando, livres dos liames do corpo, a alma for bem-aventurada no seio da imensa bondade. Então entenderá e conhecerá claramente quanto fiz junto do Pai para que chegasse a ser eternamente feliz. Por isso louvar-me-á e bendirá eternamente, e eu alegrar-me-ei ao ver que para esta foram frutuosas as minhas ações e que foram satisfeitos meus desejos e os do Divino Pai. Altíssimas revelações. Finalizado tudo o que agora disse, comecei a tratar com a querida mãe acerca das perfeições divinas. Estava inteiramente atenta a ouvir-me e minhas palavras ficaram-lhe por inteiro impressas na mente. Ela conservava todos no íntimo do coração. A querida mãe muito se alegrava com estes argumentos e a sua alma, alimentando-se disso, muito se locupletava e cada vez mais crescia no conhecimento de seu Deus e inflamava-se no amor a Ele. Alegrava-me também em manifestar as grandezas e perfeições do Divino Pai, e por isso expandia-me muito sobre elas, tanto mais que discorria diante de quem aproveitava tanto e colhia o almejado fruto. Uma vez que então chegara a hora na qual podia falar publicamente deste assunto, desafogava o meu desejo com a querida mãe. Ela, ao ouvir-me, ficava em êxtase por causa da doçura e a violência do amor que tanto aumentavam nela com tais discursos. Suplicava então ao Pai fizesse com que as suas divinas palavras causassem impressão no coração dos ouvintes e operassem os maravilhosos efeitos que por virtude própria costumam operar em quem as escuta, principalmente quando são proferidas por uma alma repleta de Deus. Na verdade, esposa minha, a palavra divina é uma semente que produz grande fruto na alma que a recebe. Importa que verdadeiramente a receba, não a rejeite, e que a terra do coração seja apta a receber a dita semente. Se o coração está cheio de coisas mundanas, certo é que em tal coração não fixará raízes, por estar cheio de outras sementes. Por isso pedi ao Pai que desse também tal virtude à palavra divina, a saber que, ouvida com atenção e desejo de alcançar fruto, dê forças à alma para estipar do coração qualquer outra semente e receber em si a semente divina, a fim de que a vida eterna frutificasse nela. O Pai prometeu-me fazê-lo. De fato, em muitos consegue seus admiráveis efeitos. Mas, quantos abusam de tal graça e permanecem em sua dureza e cegueira? Grande preocupação tive por estes miseráveis e muito os recomendei a meu Pai. Por mais que me afadigasse por eles, não pude obter o desejado intento, porque o apego
às coisas mundanas produzem em alguns raízes tão fortes que, por mais que se faça, não podem ser arrancados, uma vez que eles não querem. Trouxeram-me muita alegria os que alcançariam o almejado fruto e aproveitariam tão bem a palavra divina, presa às raízes em seu coração. Não as arrancariam, mas até que, chegado o tempo de recolherem a messe, vão fruir junto do Pai daquele fruto que neles operou e produziu a palavra divina, por terem-na acolhido e conservado no coração. O Pai atendeu-me em tudo e com grande amor vai realizando quanto dele reclamei. Com muita gratidão agradeci-lhe em nome de todos, como se as graças que dá a meus irmãos fossem a mim concedidas. Mostrava-me grato e obrigado em nome de todos. Isto muito lhe aprazia, e eu o louvava e engrandecia-lhe a infinita bondade. O zelo pelas almas. Depois de conversar com a querida mãe, deixava-a para que se ocupasse em contemplar quanto havia ouvido de mim, e o seu espírito em contemplação fruísse das perfeições divinas. Retirava-me de novo para orar ao Pai pelos irmãos todos e pedir-lhe em favor de cada um em particular, segundo a necessidade que descobria neles, porque todos me estavam presentes. Obtive do Pai quanto suplicava. Nenhuma de minhas orações fora debalde, mas sempre alcançava rescrito de graças no que toca ao Divino Pai. Só no referente aos meus irmãos não eram inteiramente atendidos os meus anelos, porque permaneciam na dureza e perversidade. Queria ter a vontade de todos para poder guiá-los pelo caminho reto, mas sendo o homem árbitro de seu querer, não podia fazê-lo sem o seu consentimento. Como encontrava aí muitos obstáculos e grande dificuldade, sentia pesar. Grande consolação trazia-me ver alguns que, renunciando efetivamente a si mesmos, sacrificavam-se à vontade de maneira a poder eu guiá-los pelo caminho seguro e fazer com que o Pai ponha neles toda a sua complacência. Em relação a eles, considerava bem empregados todas as minhas ocupações e fadigas, porque retirava o fruto visado. Pelo fato de que eu os apresentava ao Pai, este os olhava com olhos amorosos, e neles se comprazia, e eu alegrava-me com o aprazimento. Toda a minha ocupação consistia em obter a salvação a todos os meus irmãos, em geral, e a cada um em particular. Não me cansei, nem tive tédio ou enjoo, embora os visse obstinados e perversos. Perseverei assim até o último suspiro de minha vida. Oferecia mais vezes ao Pai esta infatigabilidade e paciência. Em virtude das mesmas, suplicava-lhe dar tal graça a todos aqueles que se entregam a tão santo exercício, isto é, orar para a salvação do próximo, empenhar-se em seu favor junto do Pai, a fim de que continuem no exercício empreendido, por mais que vejam o pouco fruto que colhem devido à obstinação e dureza que neles reina. A continuação de suas súplicas jamais fica estéril. Retiram sempre algum fruto, se não em tudo o que pedem, ao menos em parte. Depois é sempre certo o mérito que adquirem junto do Pai,
Isto me prometeu o Pai fazer bem, como dar a tal zelo às almas escolhidas para semelhante exercício. Vendo a sua infinita bondade, que muitos correriam à perdição, decidiu escolher alguns para mediadores junto de si. Com fervorosas orações e súplicas insistentes, impetrariam para aqueles a graça divina que tanto desmereceram e aplacariam a justiça divina, irritada e irada contra os transgressores da lei divina. Teriam o cuidado de oferecerem ao Pai suas orações e súplicas unidas aos meus méritos, para que possam ter valor, pois os meus méritos dão peso e valor a todas as boas obras. Todo o valor provém dos meus méritos, por serem de merecimento e valor infinitos. Por estes, doados por mim aos homens, podem obter graças, porque se os oferecem ao Pai, oferecem-lhe uma coisa inteiramente de seu agrado, de mérito infinito, por serem obras realizadas por mim, que relativamente à divindade sou o Deus, infinito como Ele. Quanto à natureza humana, sou-lhe de suma complacência, enquanto sou o unigênito, que por ele infinitamente amado, no qual muito se compraz. O amoroso Pai atendeu-me em tudo, e eu agradeci-lhe por tudo, e alegrava-me por sua infinita bondade e misericórdia. Expiações pelo gênero humano. A mãe dileta ocupava-se depois em trabalhos manuais para o seu e o meu sustento, à medida que bastasse para o alimento cotidiano, o qual muito parco era tomado ao declinar o dia em quantidade suficiente para a manutenção individual. Depois da morte de José, agimos em relação a isso com maior moderação, bastando-nos pão apenas e um pouco d'água. Por mais que a nossa natureza humana nos fizesse, às vezes, sentir a necessidade de qualquer coisa adequada ao gosto natural, este foi por nós sempre mortificado. Oferecíamos ao Divino Pai a privação, em desconto de tudo aquilo em que meus irmãos se excedessem neste particular. Vivíamos em tudo mortificados para satisfazer com isso a justiça divina. Como endossara os débitos de todo o gênero humano, de todos os modos procurava satisfazer a justiça divina. O Pai o recebia, mostrando-me agrado. Em compensação, requeria tudo isso de mim, pois a justiça divina exigia ser por tudo e em tudo satisfeita. Eu de bom grado dava-lhe a satisfação devida, embora soubesse perfeitamente que sofria por meus irmãos que, em maioria, seriam tão ingratos e desagradecidos para comigo. Isso, porém, jamais me impediu de sofrer e satisfazer por eles.